Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Mano, agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente. E olha só, meus amigos, eu tenho duas notícias para vocês. Uma boa e uma ruim. A boa é que a data FIFA acabou. Graças a Deus, a data FIFA acabou. Agora a ruim é que o Corinthians tá ganhando. Porque a rodada do Campeonato Brasileiro começou cedo já. Tá tendo jogo agora, mano, de manhã. Corinthians e Cruzeiro. E por enquanto, no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá 2-1 pro Corinthians. Com gols de Memphis Depay e também Yuri Alberto. Então, Corinthians vai ganhando. E o gol do Cruzeiro foi do Kaique. Mas vamos lá, pessoal. Campeonato Brasileiro voltando. Hoje nós já temos uma rodada muito quente da competição, porque logo mais a gente tem top 5 aí, equipes entrando em campo para jogos extremamente decisivos. Inclusive, o Palmeiras faz um jogo hoje muito importante contra o Bahia. O Botafogo também tem um jogo importante. Deixa eu ver contra quem o Botafogo joga hoje. Não me recordo. Contra o Atlético Mineiro. Galo Mineiro. Galo da Massa. O galão que vem aí ultimamente cada vez pior. Hoje faz essa pré-final de Libertadores contra o Botafogo. Um Botafogo que com certeza vai chegar acelerado lá na Arena MRV. Ah, não vai ser na Arena MRV, né? Porque o Atlético tá suspenso dos jogos de lá. Onde que vai ser o jogo do Atlético, gente? Vocês sabem? Não vai ser a Arena MRV não, né? Os caras não estão jogando com mando de campo. Assim, tem o mando de campo, mas não pode ter torcida nem nada. Então, não faz diferença nenhuma. Um estádio fechado e vazio não faz diferença nenhuma em termos ali realmente de aspectos esportivos para você jogar na casa de um adversário com o estádio vazio. Não vai fazer grande diferença assim. Enfim, eu acho que o Botafogo ganha hoje. Do jeito que o Atlético Mineiro vem jogando, o treinador tá perdido. O Atlético não consegue ser um time taticamente organizado. E simplesmente, cara, o Milito lá perdeu totalmente a mão do time. Palmeiras entra contra o Bahia e aí a gente espera uma ótima atuação. Até porque o Palmeiras vai jogar primeiro, o Atlético joga depois. Aí a gente tem também, só passando aqui um geral, Fortaleza, que tá lá na ponta. Contra quem que o Fortaleza vai jogar? Fortaleza não joga hoje? Fortaleza não joga hoje. Fortaleza joga sexta-feira contra o Fluminense. Flamengo joga hoje contra Cuiabá, às 19 horas. E o São Paulo também tá lá na ponta, né? São Paulo joga contra quem? São Paulo contra o Bragantino às 16h30. E também tem o Internacional aí que tá subindo, né? Internacional joga amanhã contra o Vasco da Gama às 20 horas. Então esse daqui, pessoal, são a rodada dessa semana aí de Campeonato Brasileiro. Mas vamos lá. Amigos, ontem nós tivemos mais uma exibição da seleção brasileira. E o jogo terminou ontem sob vaias da torcida. Torcida essa que teve a coragem de pagar 400 pila no ingresso mais barato e comparecer. Porque vocês estão de sacanagem colocar um ticket médio tão alto assim no ingresso dessa seleção brasileira. O resultado disso? Um estádio em boa parte, né, de alguns setores vazio. Além disso, R$ 100 o estacionamento. Vocês deveriam ter vergonha de cobrar um valor desse de uma seleção que não está representando de fato o futebol brasileiro. Quando o jogo se encaminha para o final da partida, que o Brasil tenta desesperadamente fazer um gol, o Dorival ele começa a fazer uma salada na equipe. Ele coloca jogadores ali
que ele costuma utilizar de ponta, ele começa a rodar esses jogadores e colocar pra dentro do jogo. Pra meio que todo mundo jogar de uma vez. Tentando fazer uma linha zona ali, né? Um mutirãozão pra achar um gol. Mutirão dos acha-gol. E uma vez eu falei aqui num jogo do Palmeiras que o Abel terminou jogando com 5 atacantes. O Abel termina o jogo no final com 5 atacantes. E aí eu falei assim, ó, geralmente o técnico que termina jogo dessa maneira é que o cara tá perdido. É que taticamente o cara não sabe o que fazer, então o cara vai pro tudo ou nada. Mas, meus amigos, o futebol ele é um jogo de xadrez. E se você utilizar os seus peões de maneira desorganizada para tentar proteger o rei, você corre risco de levar um checkmate. E o futebol ele é assim. O futebol é estratégia. É isso que falta pro Brasil. A gente tem jogadores que têm características para jogar como meias. E hoje jogam pelos lados. O rival, ele erra no posicionamento de alguns jogadores e ele erra na falta de arcabouço criativo para poder fazer essas alterações dentro de jogo. O Brasil hoje é uma equipe taticamente perdida, os jogadores nem eles mesmos sabem o que fazer. No momento que o jogo termina, a galera fala na internet lá, né? Pô, a seleção brasileira tá terminando com 4 jogadores que costumam jogar de ponta. E isso reflete a falta de aprimoramento tático da seleção brasileira. Existem ótimos jogadores na seleção brasileira. Mas, infelizmente, pessoal, falta um técnico que consegue organizar a seleção de uma maneira que ela seja efetiva, que ela seja criativa e que ela faça sentido. E o resultado disso é, no final do jogo, uma seleção desesperada, procurando um gol e jogadores, cada um jogando por si. Você não vê uma dinâmica tática na equipe. Você não vê jogadores fazendo as triangulações, às vezes oportunidades em jogadas individuais desperdiçadas, que não são bem aproveitadas. Tudo fruto de uma seleção que não tem uma identidade, uma personalidade tática formada. E ontem isso ficou muito nítido. Porque quando o Brasil encaminha-se para o final do jogo de maneira desesperada, tentando fazer o gol, fica nítido que falta uma estratégia de ataque. É cada um por si tentando chutar a bola pro gol. Percebi também, isso eu percebi, ó. O Estevão, mais uma vez, ele entra na fogueira, precisando trazer resultado para uma seleção que não conseguia resultado. Então, mais uma vez, o Estevão ele é inserido numa fogueira. Além dele ser inserido numa fogueira, alguns jogadores da seleção estão sabotando o garoto. O moleque ficava livre. E ele não era uma opção de passe. Isso aconteceu com o Martinelli. Isso aconteceu com o Luiz Henrique. Que tiveram oportunidades de realizarem jogadas com o Estevão de apoio e não fizeram. E o Luiz Henrique já não é a primeira vez que faz isso. Eu já tinha percebido isso no jogo passado da seleção. O resultado disso é uma tentativa desesperada de fazer gol. Infelizmente, a seleção termina merecidamente vaiada. E o Guardiola renovou com o City, né? Ô CBF! Ô CBF, não era vocês que estavam contratando o Guardiola? Para, gente. Para. Sério. Vocês acreditam nessas matérias ainda? Vocês acreditam nessas matérias que Ancelotti vai vir, que Guardiola vai vir, que o pessoal tá conversando isso e aquilo? Toda vez a CBF passa uma vergonha falando que, os planos da CBF de trazer Ancelotti. Aí o Ancelotti vai lá, pá, renova com o Real. Os planos da CBF de trazer Guardiola. O Guardiola renova com o City. E não me interpretem mal. Eu acho que sim, o Brasil precisa de um técnico
estrangeiro, de um técnico com pulso firme. Só que, meus amigos, a partir do momento que você coloca um Guardiola, um Ancelotti, você tem que dar autonomia para esse cara. E a seleção brasileira não tem autonomia. A questão é que a gente precisa de um técnico que enxergue o futebol de uma maneira diferente, não só dentro de campo, mas também fora dele. Porque por atitudes ontem de Martinelli, de Luiz Henrique, perceber que o problema ele não é apenas campo, mas o problema também é que existe uma competitividade externa entre alguns jogadores que estão afetando o desempenho coletivo da seleção. A seleção brasileira é pobre, coletivamente falando, e a gente tem que abrir os olhos para isso. Eu venho já observando a atitude de alguns jogadores da seleção brasileira, que eles não atuam de maneira coletiva. Eles querem resolver sozinhos, eles querem chamar atenção. E não é por aí, meus amigos. Não é por aí. Gente que teve cara de pau de falar mal do Estevão. Só que o cara não era uma opção de passe por jogadores que lá estavam. Claramente. E aí o que ele começou a fazer? Ele começou a voltar para marcar e conduzir. Voltar para marcar e conduzir. Aquilo que ele faz no Palmeiras. Lembrando que no Palmeiras ele também é mal posicionado, tá? O Estevão na categoria de base, ele era 10. Ele era posicionado no centro do campo para distribuir jogadas. Então, o técnico vai precisar trabalhar essa seleção no sentido coletivo. Porque talvez as rivalidades externas das equipes estejam alterando o sentido do jogo. Entre a colaboração entre os próprios atletas. Então é preciso trabalhar esses aspectos, porque existe muito individualismo nos setores ofensivos do Brasil. E pra mim, é um dos melhores jogadores aí, que vem fazendo ótimas partidas em todos os sentidos, e a gente tem que dar os créditos aqui, é o Gerson. Cara, eu lembro lá em 2022, lá no final de 2022, quando o Gerson ele volta pro futebol brasileiro, eu até puxei aqui a matéria pra gente relembrar e pautar aqui, né, embasar aqui a nossa reflexão sobre a seleção também, tá? Isso entra bem também na questão de seleção brasileira. Eu lembro que aquela jornalista lá do Sport TV, ela falou o seguinte, ó, lamento o retorno. Para ele seria incrível voltar para o seu lugar, seu país onde deu certo. Mas a primeira tentativa do jogador que se frustra na Europa é voltar para o Brasil. Ele não tenta se reinventar em outro time, em uma outra liga. Eu sinto muito que a alternativa seja voltar para essa zona de conforto que é o futebol brasileiro. É um futebol mais lento, que fisicamente te exige só até a página 2. E que você vai ter um apelo popular para ser convocado para a seleção brasileira. E na época que eu vi essa declaração, eu lembro até hoje, eu fiz um vídeo. Porque ela falou aqui que o futebol brasileiro era zona de conforto, e a gente sabe que não é. Ela falou que o futebol brasileiro fisicamente só exige até a página 2, e a gente sabe que não é. Para vocês terem uma ideia, equipes como Flamengo, Fluminense e Palmeiras, ano que vem, que tem Super Mundial, vão fazer quase 80 jogos na temporada. Isso é um futebol que te exige só até a página 2? Não. Isso é um futebol que te exige muito mais que outras grandes ligas que a gente tem por aí, a gente sabe disso. Nosso calendário é uma bagunça. Tem jogador que jogou ontem nas eliminatórias e vai jogar hoje. Então não é um futebol que exige só até a página 2. E aí ela fala sobre a questão de você ter um apelo popular para ir para a seleção. Mas a questão do Gerson não foi nem apelo popular, né? Porque grande parte da torcida do Flamengo não tava querendo ele na seleção. Porque o Gerson estar na seleção é ele se ausentar de alguns jogos pelo Flamengo. É ele se desgastar mais. Então a grande maioria dos caras, o Gerson joga muito e tal, mas ninguém tá querendo. Mano, nessa altura do campeonato não tem palmeirense, não tem botafoguense, não tem flamenguista querendo ver o seu jogador na seleção. Todo mundo tá querendo o seu jogador nas equipes. Porque a seleção, ela não tá ultimamente representando nada. E quando ela falou isso aqui, eu vim aqui e falei assim, pô, é uma grande besteira. E agora a gente tá vendo aí, né? Convocado não pelo popular, mas pela qualidade dele. Cara, ele é um cara que... Pô,
todo o setor intermediário, inclusive o gol foi dele ontem. O gol foi dele ontem. O Brasil só empata esse resultado que já não é bom com a colaboração ali do Gerson que estava lá. O Gerson, ele conseguiu retomar o seu futebol e se destacar aqui no Brasil. E é bem provável que ele chame a atenção da Europa novamente. Porque o que ele vem jogando não é brincadeira. Um cara que tem rendido muito bem no time do Flamengo e também está rendendo muito bem na seleção. A função que ele atua é justamente, na minha opinião, ele é um dos jogadores dessas datas FIFAs, é um dos jogadores mais regulares na seleção brasileira. Porque que nem o Luiz Henrique ontem não jogou bem. O Igor Jesus não jogou bem. O Vini Júnior também oscila muito. Agora o Gerson não. O Gerson, na minha opinião, ele vem sendo muito regular e muito necessário para conduzir, para conter a bola ali. É um cara que sabe segurar bem o jogo quando o adversário tá fazendo seus ataques e um cara que sabe conduzir também o jogo quando é necessário você ter mais calma e mais cautela nessa condução. Consegue bons espaços, boas oportunidades, tem uma ótima visão de assistência e também arrisca. Na minha opinião, é um cara com uma visão de jogo diferenciada e muito melhor que alguns outros lá que estão apenas enxergando o próprio umbigo. E o Gerson traz essa visão coletiva, né? Ele traz muito bem essa visão coletiva, é só você assistir o jogo que você vai ver. Eu não espero muito dessa seleção, não. Tá? Eu não tava esperando muito do jogo de ontem, não. Na verdade, quando o Uruguai faz o gol, eu achei até que ia terminar com a vitória do Uruguai. Sério. Eu achei que ia terminar com a vitória do Uruguai. Porque eu falei assim, esses caras não vão conseguir, não. É lamentável o que se tornou a nossa seleção brasileira, tá bom? Galera, é isso daí. Vamos ver como que vai ser os jogos de hoje. Aí a gente volta, né, falando todas as repercussões, enfim, as idas e vindas, o que vai acontecer entre Palmeiras e Botafogo nessa disputa de liderança. Finalmente, o jogo vai voltar. Data FIFA acabou, graças a Deus, agora só ano que vem. E é isso daí. Coloca nas opiniões aí, tamo junto, valeu, falou, até mais.